Olá, desejantes! Vocês estão no podcast da Estante Psicanalítica e hoje, mais uma vez, quero trazer para vocês um artigo traduzido da psicanalista Marie-José Zubiou. Talvez vocês não conheçam essa psicanalista, eu já li alguns artigos dela e nesse artigo ela vai falar sobre o luto perinatal e outras questões. Uma das coisas que eu estou pensando, pessoal, é de que nos próximos episódios eu faça alguns comentários a partir do texto, para não ficar só aquela coisa lida do texto, enfim. Acho que vai ser bacana também essa troca aqui. Se vocês quiserem, vocês podem comentar aqui no Spotify ou então no YouTube, onde o episódio estiver disponível. E já aviso logo para vocês que, vez por outra, vocês ouvirão o Salem miando por aqui. Ele está do meu lado, está caladinho, mas ele vai participar com toda certeza. Então vamos lá para o texto, espero que vocês façam proveito e que isso contribua também para os estudos de vocês. Então vamos para a leitura. Os bebês do limbo, reflexões sobre o luto perinatal, da psicanalista Marie-José Zubiou. A morte sempre preocupou, fascinou, aterrorizou o homem desde os primórdios da humanidade. Ele tentou incansavelmente afastá-la, domá-la, sem conseguir. Ele acabou raciocinando. Assim, desde os pequeninos, crescemos com uma certa representação da morte, que teria sua própria lógica. Nascemos, vivemos, envelhecemos e morremos. No entanto, às vezes essa lógica é totalmente virada de cabeça para baixo. Você morre antes de nascer, você morre ao nascer, você nasce e depois morre sem ter vivido. O que é essa morte? Como ela pode se integrar às representações habituais dos pais e da sociedade? Que vestígios ela vai deixar? Que lugar dar a ela? Que lugar dar ao primeiro pequeno morto? Que lugar dar ao pequeno morto? Ele é um morto como outro qualquer? Além disso, ele é um humano? A questão está longe de ser resolvida em relação aos debates atuais sobre as leis da bioética, mas também a observação de oscilações, às vezes vertiginosas, nos últimos anos, entre atitudes que equiparavam o embrião feto a resíduos hospitalares e aqueles que forçariam aos casais a considerar esse mesmo embrião feto como uma criança. Todos os casais reagirão da mesma maneira? Todos os casais se sentirão pais dessa criança por dentro que ninguém viu ou conheceu? Como dar-lhe o seu devido lugar na família, sem destronar as crianças que estão por vir ou ofuscar as que já estão lá? O luto perinatal, além de sua necessária consideração e de seu convite para reconsiderar o processo de luto, questiona a condição do ser humano e a precariedade do seu status, como podemos vê-lo em ação, em particular nos genocídios e grandes dramas do século XX. Luto perinatal, um luto singular? Por que falar de luto perinatal? Por que isolá-lo e singularizá-lo? Todos concordam que isso é um luto? Há alguns anos, em um simpósio, fiquei impressionado com a virulência de certas reações quando abordei esse assunto. Luto? Que luto? O luto por quê? Parece-me dizer alguns participantes, embora acostumados a pensar. Sem dúvida, o pensamento não é suficiente para pensar o impensável dessa morte. Isso é evidenciado pela grande indiferença da sociedade em relação aos pais enlutados, de um feto ou de um bebê muito jovem, mesmo sob pressão de associações de pais e profissionais comprometidos. As leis de renome, bem como o apoio das equipes médicas. Foi trabalhando há mais de 15 anos em serviços de diagnóstico pré-natal ou neonatologia, locais onde a morte de crianças pode ocorrer, o que me aproximei da singularidade do luto perinatal. Foi ouvindo os casais, ouvindo-os gritar na sua tristeza indescritível, seu sentimento de fracasso, seu sentimento insuportável de culpa, sua decepção, sua raiva também, que entendi que o luto exigia uma reflexão e uma abordagem particular. Quando falamos de luto perinatal? De acordo com as autoridades de saúde, a mortalidade perinatal diz respeito a fetos e bebês que morreram entre 22 semanas de amenorreia e 27 dias de vida. Mas essa definição evolui em particular desde a Circular Interministerial de 19 de junho de 2009, que altera as condições de declaração ao registro civil de crianças nascidas sem vida e os direitos sociais dos casais. De qualquer forma, a clínica nos mostra que o luto perinatal diz respeito a muitas situações: mortes fetais no útero, interrupções médicas da gravidez,
decididas devido a malformações graves, mortes precoces, reduções embrionárias, abortos espontâneos, interrupção voluntária da gravidez, mas também esterilidade. As particulares do luto perinatal. Em muitos aspectos, esse luto é único, sem dúvida já no momento de sua ocorrência, onde ele entrelaça uma violência insuportável os dois extremos da vida, nascimento e morte. Contar em sua psique dois movimentos tão radicalmente opostos é um verdadeiro feito para os casais. Como continuar pensando quando a psique está literalmente dilacerada, fragmentada? Como continuar a se sentir vivo quando a carne é desvitalizada? Singular também porque vem quebrar a ordem natural das gerações. A criança pequena, portadora da esperança e do mandato familiar, foge de seus pais e avós, deixando-os em um vazio abismal, em um futuro sem futuro. Singular também porque ocorre no momento da crise psicológica da gravidez, momento em que todos os pontos de referência são virados de cabeça para baixo. Os conflitos antigos revividos e o primeiro investimento narcisista. Geralmente, o feto é primeiro investido narcisicamente e gradualmente aparece como um pequeno outro na psique materna. Dependendo da natureza do investimento, em relação à história e à estrutura psíquica da futura mãe e do futuro pai, mas também do termo da gravidez, as representações parentais diferem. É claro que a questão da representação que os futuros pais têm de seu feto é central no desenvolvimento da perda perinatal. Minha experiência com casais que passaram por esses dramas me fez perceber que nem sempre fui um bebê para eles. Para suportar a morte, para suportar a decisão de uma interrupção médica da gravidez, esses casais às vezes precisam recorrer a mecanismos de defesa extremamente poderosos que podem levar à negação do bebê. Este então se torna um pedaço de carne, um órgão, uma abstração ou um monstro. Essas situações mostram claramente a precariedade do status humano, que pode cair rapidamente no mundo do não humano. Um trabalho sobre os aspectos emocionais da ultrassonografia nos permitiu entender melhor esses mecanismos. De fato, observamos que o sentimento de estranheza perturbadora e a reativação de fantasias arcaicas poderiam transformar o bebê sonhado em um alienígena. Essas experiências são frequentemente ampliadas quando uma malformação é descoberta e uma interrupção médica da gravidez é decidida. O trabalho de luto já começa com o anúncio da patologia ou morte, porque esses aspectos podem ser encontrados em qualquer perda perinatal em graus variados. No entanto, os mecanismos defensivos de negação nem sempre são fixos. Ao economizar tempo para o tempo psíquico, eles às vezes são a única condição para a sobrevivência. É necessário pensar nessa questão para que os pais aprendam e possam deixar emergir seus sentimentos violentos, geralmente dificilmente expressos, em relação ao bebê. Raiva, rejeição, nojo, medo. Quando encontro pais que acabaram de perder seu feto ou bebê, muitas vezes me sinto invadida por seus sentimentos violentos. Parece-me fundamental, então, mostrar que posso receber suas projeções sem ser destruída. Para me libertar dessa violência, confio na minha experiência clínica, deixando-me primeiro afetar sem pensar e depois pensar no que me afeta. Isso permite um defasamento entre o que o paciente projetou em mim e o que retornou. A percepção desse defasamento, às vezes minúsculo, permite que ele me introjete como objeto capaz de modificar os sentimentos de ódio recebidos, para que ele mesmo possa suportá-los. É um trabalho que é feito por pequenos avanços. Você deve ser capaz de suportar, não interpretar, mas também aceitar o silêncio quando quiser falar, ou falar quando quiser calar a boca. Pouco a pouco, o olhar muda, a palavra desaparece. Sinto que estou realmente fazendo um trabalho de transformação nessas situações no sentido de Bion. Neste primeiro momento de trauma, os casais podem ter um funcionamento psíquico marcado essencialmente por uma prevalência de projeção e clivagem, uma visão perseguitiva da realidade, uma economia narcisista enfraquecida e uma maior vulnerabilidade de seus objetos internos. A função de capacidade do terapeuta é essencial para transformar o informe e o compromisso desvitalizante da carne em elementos psicorrepresentativos. O trabalho em grupo é particularmente relevante porque permite uma reunião de todos os elementos arcaicos e a constituição de um objeto comum sobre o qual o trabalho de luto pode ser feito. A maneira de ser e a presença da equipe médica com esses casais também contribuem para restaurar o status humano desses fetos bebês mortos.
Conheci um casal que estava esperando um bebê, no qual foi descoberta uma malformação impressionante, que levou muitas dúvidas sobre o seu prognóstico, de tal forma que os pais haviam abandonado totalmente o bebê e desejaram a interrupção médica da gravidez. Na próxima consulta, eles me dizem: o ultrassonografista reumanizou nosso bebê. Ele se tornou uma garotinha com uma linda cabeça, braços e pernas. Que vestígios permanecerão na psique quando este trabalho de elaboração e transformação não tiver sido realizado, quando o feto for coisificado? A questão permanece em aberto e merece um estudo aprofundado. Os casais que não consideraram o feto como um bebê, às vezes puderam se envolver mais facilmente em uma nova gravidez, mas essa questão muitas vezes parece ser atualizada após o nascimento da criança. Assim, ser capaz de considerar o feto como um objeto maleável psiquicamente, oscilando do status de bebê humano para a abstração ou um tumor, é para mim um aspecto essencial na maneira de pensar o luto perinatal e acompanhá-lo. Ele destaca toda a dimensão narcisista em jogo nessa situação e seu risco melancólico. Para alguns casais será uma perda objetiva, e os rituais geralmente propostos, mostrar o corpo, considerar a inscrição no livro da família, organizar um funeral, podem favorecer o processo de luto. Para outros casais será menos a perda de um feto do que a interrupção de uma gravidez. Propor um ritual então parece extremamente violento. No entanto, o gradiente de investimento narcisista-objeto pode ser modificado pelo trabalho psicoterapêutico. Gradualmente, a perda narcisista pode evoluir para uma perda objetiva e de coisa desumana ou feto para voltar a ser um pequeno humano. Dá a importância de uma lei flexível, que permite a declaração retroativa dos fetos ao Estado Civil, independentemente de seu termo e peso, mas não a impõe. Isso permite que os pais andem no seu próprio ritmo e façam isso quando se sentirem prontos. Luto perinatal, um luto narcisista e objetivo. É de fato um luto perinatal que mistura os registros narcisistas e objetais. Lamentar o bebê também é lamentar as partes infantis de si mesmo, os conflitos não resolvidos, as relações sonhadas entre pais e filhos, seja para reproduzi-lo ou para consertá-los. É lamentar ser mãe, ser pai aos olhos da sociedade. Os pais perdem uma parte de si mesmos e tudo o que eles pensaram no relacionamento com o bebê. Por sua natureza narcisista, um dos riscos evolutivos é a melancolia com perda de autoestima, comprometimento da identidade, sentimento de fracasso e vergonha, perda de sonhos, fecundidade e ambivalência de sentimentos. Minha experiência com casais me mostrou, no entanto, que essa evolução não é inevitável, mesmo que a melancolia possa constituir a primeira etapa desse trabalho de desenvolvimento. Esse componente narcisista melancólico não está presente em todo o luto, porque sempre perdemos um pedaço de nós mesmos quando perdemos o outro. Resta saber o que este pedaço de si mesmo representa para cada um e como essa perda pode ser conciliada com a continuação da vida. Outra solução possível para os casais é fazer com que a criança morta cumpra uma vida, a fim de elaborar sua perda. Para isso, eles procuram construir uma história que se baseie em maior parte na situação familiar e em seus próprios desejos. Encontramos uma bela ilustração em um conto intitulado como O Monstro das Nuvens. Para retomar o pensamento de Jean Loche, eu diria que o tempo de luto seria o tempo para conceber que essa vida é cumprida e como ela foi. Outros permanecerão em um funcionamento nostálgico, que permite continuar a pensar no pequeno ausente, revivê-lo sob condição e dar-lhe seu lugar. Agora ela faria 1 ano e eu iria para o parque com ela, me disse a mãe de Eva. É também na escrita, na pintura ou na escultura que as mulheres encontrarão seu feto de uma forma aceitável e até mesmo valorizada. De fato, em um luto há uma reelaboração de movimentos internos favoráveis a novas alocações de investimento. Evoluções mais patológicas como a incorporação podem dar origem a delírios nas gerações posteriores. Na maioria das vezes, no entanto, a vida continua com uma parte de si mesmo de luto e outra voltada para a vida com a chegada de outras crianças ou a implementação de novos projetos. Uma luta nunca termina, certos eventos na vida podem revivê-la. Isso é geralmente o que acontece durante uma nova gravidez. É importante como as transformações corporais podem levar a verdadeiras transformações psíquicas. Gravidez dolorosa, angustiante, interminável, mas também tempo de construção, reconstrução psíquica.
Enquanto o bebê que está por vir cresce na carne de sua mãe, no mesmo movimento o bebê falecido ocupa um lugar cada vez mais diferente e imutável em sua psique. Se soubermos acompanhar esses casais em sofrimento, um verdadeiro trabalho de luto continua durante essa nova gravidez, permitindo que cada uma das crianças encontre seu lugar certo. A vida mudou depois, a relação com o mundo se transformou, os marcos mudaram. Para esses casais enlutados, o confinamento na dor não é a única saída possível, mesmo que seja imensa, terrível e indescritível. A elaboração deste evento, quando possível, pode permitir uma reconstrução psíquica surpreendente. Ainda assim, é necessário que as mães, mas também os pais de outras formas, não tenham que gastar toda a sua energia psíquica para manter viva a memória dessa criança morta antes de ter vivido. Ainda temos que admitir que algo aconteceu. É como o pensamento vivo do falecido Pierre Feyderat sobre a obra do sepultamento que convida o leitor a continuar essas reflexões. No termo sepultamento, fala-se de um respeito e cuidado, de honra prestada pela atribuição de uma forma e de um lugar para o morto. Sabemos como pode ser insuportável para a vida viver a experiência do desaparecimento de um ente querido sem poder enterrá-lo. A obra do sepultamento é em um sentido mais exigente do que o trabalho de luto. A palavra é aquele limar móvel da parede do túmulo. Falar é deixar formar um lugar que dá forma ao movimento e é cuidar para que ele encontre tempo para se apropriar de sua própria morte. Então, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do podcast da Estante Psicanalítica. E eu queria pedir a vocês que, se tiverem algum interesse em um tema específico, manda aqui nos comentários, que pouco a pouco eu vou selecionando esses temas para poder ler artigos relacionados a isso, ok? Se vocês tiverem dúvidas, sugestões aqui para o podcast, vocês podem enviar mensagem lá no Instagram, @estantepsicanalítica, ou mandar e-mail para o estantepsicanalítica@gmail.com. Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima.